aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus e que nós sejamos apenas instrumentos em suas mãos para que a palavra de Deus alcance cada vez mais corações e cada vez mais pessoas. E eu agradeço a Deus porque Deus, neste momento de crise, providenciou para a gente acessibilidade, né? Internet, meios de comunicação mais rápidos, né? E graças a Deus que hoje a gente tem esses acessos liberados, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor a todos, boa noite, né? Quero saudar os irmãos que chegaram aí, né? Eu vi o Onésimo aí falando, o Luiz Carlos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Se vocês quiserem interagir, fazer perguntas aí nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Se der a gente vai comentar, mas o meu alvo nessa noite é trazer um comentário, né, uma exposição sobre o Salmo 46. E eu queria convidar você, se você tiver com Bíblia aí, né, sempre bacana você estar com Bíblia, papel e caneta, né, para a gente juntos aprendermos aqui da Palavra de Deus. Pode ser que eu fale muita coisa aqui que você já sabe, né, como eu acredito, e pode ser que você aprenda alguma coisa nova e Deus fale com você através de coisas que você não percebeu no texto. Então é sempre bom a gente estar com caneta, papel, lápis, para a gente estudar a Palavra de Deus juntos. Então, Salmo de número 46, a Palavra de Deus está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus do Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, semana passada nós começamos uma exposição a respeito desse salmo e nós olhamos para este salmo até o versículo de número 5, né? Então, olhando para o versículo 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem algumas lições preciosas, né, da parte de Deus para tirar deste texto. Semana passada eu te comentando, né, e usei isso como introdução na nossa conversa, que o livro de Salmos, ele é muito precioso para todo cristão, né? Eu amo o livro de Salmos, porque o Salmo, ele vai ter partes nele que vai falar da vivência da vida do ser humano, da vivência principalmente da vida do povo de Deus, né? Então, todos os sentimentos experimentados pelo povo de Deus, todos os pensamentos, toda vez que o crente para adorar, para se perguntar, ou quando experimenta alguma coisa na sua caminhada de fé, parece que o Salmo vai falar sobre essas experiências, né? Então, tem alguns exemplos nos Salmos, né? Se você já se encontrou com algum ateu e o ateu se achava autossuficiente demais e falou, olha, não existe Deus, né? Se você já passou por essa experiência, há um salmo que fala sobre isso, né? E se você, em algum momento da sua vida, leu a Bíblia e viu os grandes avivamentos que Deus fez, e você parou e orou, Deus, por que você não faz um avivamento de novo como esses, né? E aí, se você parar para analisar os salmos, há um salmo que fala sobre isso. Se você chegou e leu a Bíblia e parou quando olhava para a Bíblia e falava, meu Deus, mas que livro maravilhoso, né? Que palavra maravilhosa que eu tenho em minhas mãos. Se você já ficou abismado com a palavra de Deus e quis colocar esse sentimento para fora, há um salmo bem grande, Salmo 119, que fala das grandezas da palavra de Deus. Então, o salmo ele vai ser precioso demais para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, né? Então, ele vai explicar, ele vai ser cânticos de adoração,
e vai falar desse sentimento que está no coração do povo de Deus. E o salmo que nós vamos dar uma olhadinha hoje é o salmo de número 46. E nós falamos semana passada que o salmo 46, ele serviu de inspiração para Lutero, né? Aquele hino Castelo Forte ao Nosso Deus, que foi escrito por Lutero quando estava passando por grandes aflições naquele período da Reforma. O salmo de número 46 serviu de inspiração para que ele escrevesse aquele hino, né? Então, esse salmo, ele serviu para homens e mulheres em toda a sua caminhada cristã. Dizem que quando o Lutero recebia alguma notícia ruim, ele chamava as pessoas que estavam com ele e falava assim: olha, vamos ali cantar o Salmo 46. E não somente para Lutero, como para mim, nesses últimos dias, o Salmo 46 ele tem servido de grande alívio e de grande contentamento para o meu coração, né? Então, os momentos de dificuldade que eu enfrento, que eu tenho enfrentado, as dificuldades que eu tenho passado, seja ela com família, pessoal, interna ou externa, o Salmo 46 tem servido de grande alívio para mim. Desculpa, irmãos, é porque estou com a sinusite atacada aqui e aí o nariz aqui perturbando. Então, voltando ao que eu estava falando, o Salmo de número 46, ele vai servir de alívio e de ajuda para todo cristão e para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Se você tem passado por aflições, sofrimentos e dificuldades, eu quero te convidar hoje. Coloque a sua fé no Deus do Salmo 46. Te garanto que você viverá de maneira diferente do que você tem vivido hoje, né? Então, nós dividimos aqui o Salmo 46 em 3 partes, né? A primeira parte, Deus é, que vai do Salmo 1 até o Salmo 3, o Salmo 46, versículo 1 até o versículo de número 3. Parte 2, Deus está, que vai do versículo 4 até o versículo de número 7. E depois do versículo 11, do 8 até o 11, nós temos a outra divisão do Salmo, que é Deus faz. E aí, nesse Salmo, nós vamos encontrar o encorajamento de Deus para as nossas vidas. Encorajamento de Deus para a nossa vida como um todo e para passar qualquer momento de crise que nós tenhamos, né? Esse Salmo, ele vai ser muito importante para a nossa vida como um todo, em especial para este momento que nós estamos vivendo. A pergunta que eu fiz, né, quando eu li esse Salmo é como ter fé em meio à crise. E aí, este Salmo ele vai nos responder justamente isso. Como é possível ter fé em meio à crise, olhando para o Deus que se revela no Salmo 46? E é justamente isso que nós vamos meditar nessa noite. Primeira coisa que nós precisamos olhar no Salmo 46, do versículo 1 ao versículo de número 3, o salmista vai falar de um Deus que ele é o quê? Ele vai ser refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nos momentos de aflições, né? Então, aqui nós temos inúmeras coisas para falar, né? Mas semana passada a gente resumiu aqui nessas 4 coisas. Primeiro, Deus é refúgio. Segundo, Deus é fortaleza. E terceiro, Deus, ele é socorro e ele é um Deus presente. Amém? Então, vamos dar uma olhadinha com calma nesses textos, para nos ensinar. Pronto. Tinha ficado preto a tela aqui. Voltamos aqui. Bem, meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por algum momento da sua vida que você achou que Deus estava longe? Ou você passou por aquele sentimento de angústia e falando assim, olha, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você já passou por algum momento assim? O Salmo 46, ele me revela e me mostra que ele foi escrito para pessoas que estão e que experimentaram esse tipo de sentimento.
sentimento de impotência, sentimento de fraqueza, sentimento de achar que não vai dar conta e o sentimento de achar que Deus está longe. Então, esse salmo foi escrito justamente para pessoas que passam ou que vão passar por este tipo de aflição. Se você acha que não vai dar conta, se você acha que não vai conseguir escapar da situação e da crise que você está vivendo, o Salmo 46 ele começa dizendo, olha, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Primeiro, refúgio é um lugar onde as pessoas encontram abrigo contra o perigo. E o interessante é que os salmos todos, né, eles vão usar diversas metáforas para falar a respeito de Deus. E a metáfora mais presente nos salmos é revelar Deus como rei. Então a Bíblia vai falar, olha, Deus é rei, ele reina, ele governa, ele é soberano. Isso vai estar muito presente nos salmos. E a segunda metáfora mais presente em todos os salmos é mostrar que Deus é um refúgio. Ele é um lugar de abrigo onde o seu povo pode correr para ele se abrigar nele, né? Então, isso é muito interessante quando a gente para estudar os salmos, né? Então, a primeira coisa que a Bíblia vai revelar aqui em Salmo é que Deus, ele é um refúgio. Segundo, Deus é fortaleza. E fortaleza, ele quer dizer justamente força. Deus é a força do seu povo. E aí a gente lembra-se dos ensinos dos evangelhos, que os cristãos, eles não possuem força em si mesmo, mas que Deus é a nossa força. Que em Deus nós encontramos força para lutar contra as crises, contra o pecado, contra as dificuldades, contra os inimigos, contra as escuridões das nossas almas e dos momentos de dificuldade que nós nos encontramos. Deus vai ser a nossa fortaleza. E aí a Bíblia vai completar no Salmo de número 46 que Deus é o nosso socorro e que ele não é somente socorro, mas ele é um Deus que está bem presente, né? Então, se você acha que Deus está longe, que Deus não está vendo, que Deus não está a par da situação, o Salmo de número 46 vai te lembrar justamente isso. Deus é um Deus que não é somente refúgio e fortaleza, mas é que ele é um Deus que está bem presente agora. Sabe o que o salmista está nos ensinando aqui? Que na adversidade, Deus é literalmente um alívio encontrado nesses momentos de necessidade que nós temos. Então lembre-se disso que você vai aprender hoje. Deus, ele não é somente socorro e refúgio, mas ele também é um Deus presente. Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco, é o Deus que nós temos a certeza que quando nós oramos, dobramos os nossos joelhos, quando nós meditamos, quando nós clamamos, ele é um Deus que está presente. E aí o salmista, ele continua no versículo 2 e 3, dizendo o seguinte, já que Deus é o meu refúgio e fortaleza, olha que interessante, por causa disso do versículo 1, versículo 2 e 3, nós não vamos temer. Então ele fala, se Deus é o meu refúgio e fortaleza, eu não vou temer. E pode acontecer o que for. E aí ele usa algumas figuras que nós chamamos de cataclismos naturais, né? Pode acontecer da terra se transtornar, pode acontecer dos montes cair no meio do mar, pode acontecer das águas rugirem, espumarem, ainda que os montes se abalem, né? E ainda que os mares sejam tão bravos que façam os montes se abalar por causa da sua braveza, nós não vamos temer. Né? E isso é muito lindo quando nós olhamos para isso. E parece-me, né, e eu lembrei disso semana passada, que o salmista estava olhando porque o que o escritor aos Hebreus estava dizendo. Ele diz o seguinte, ó, de modo que com plena confiança nós vamos dizer, o Senhor é quem me ajuda, eu não vou temer. Que mal pode me fazer o homem, né? E que mal pode me acontecer se a minha confiança está em Deus, né? Então, é essa confiança que o Salmo está tentando colocar no coração dos seus ouvintes ou dos seus leitores, né? A gente falou semana passada que Salmo ele foi escrito para ser cantado, né? E aí o Salmo ele vai nos servir justamente para nos lembrar que se nós confiamos em Deus, nenhum outro mal pode nos fazer temer. Né? Então, o que a Bíblia está falando aqui não é que você vai fingir que as coisas ruins não podem acontecer. O salmista está falando, ainda que, né, os mares se levantem, as montanhas, né,
sejam destruídas, ainda que haja uma catástrofe natural, né? Ainda que haja pandemia, e mais para frente a gente vai olhar nesse salmo, ainda que o povo, o inimigo marche contra a minha terra, mesmo que aconteça essas coisas que traria medo ao coração de qualquer pessoa, a gente não vai temer, a gente não vai negar a realidade existe, pode acontecer coisas ruins. E o cristão, ele é chamado não para negar a realidade, mas nós somos chamados para, apesar da realidade ser ruim, nós temos a esperança no Deus que pode cuidar de cada um de nós. Então é isso que é mais interessante aqui no Salmo. E aí, apesar desses cataclismos que pode acontecer, nós não vamos temer porque Deus é o nosso refúgio. E aí, o mais interessante, e aí uma das coisas que a gente percebeu no texto, algumas Bíblias antigas, depois do versículo de número 3, uma palavra selá. Eu não sei se na sua tem selá, né? Não sei se você já viu aí, está com a sua Bíblia aberta. Algumas versões mais novas da Bíblia tiraram essa palavra selá. Mas toda palavra, tudo que está escrito na Bíblia serve para a nossa edificação. E esta palavra selá, ela significa literalmente uma pausa longa, um convite à reflexão. E aí este Salmo de número 43, ele vai ter justamente três pausas, né? 3 convites à reflexão. E a primeira reflexão que nós temos aqui, o mandato, né, do salmista para você pare o que você está fazendo, né? Pare o louvor agora, pare esse salmo agora, pare no versículo 3 e reflita sobre o que você leu. Reflita sobre o que você ouviu. E o que foi que você ouviu? Você ouviu que Deus é um refúgio e fortaleza. Você ouviu que apesar de desastres naturais, nós não vamos temer. E aí, o que nós temos que fazer é parar e refletir nisso. Já percebeu como no nosso tempo nós temos muito acesso à informação, muitas e excelentes pregações, né? Muitos e excelentes estudos disponíveis para todos, né? Tem grandíssimos momentos de atividades, coisas para se fazer daqui e dali. Pessoas são convidadas a ir para culto, a ativismo religioso, mas você já percebeu que falta tempo para a gente parar, sossegar o coração e meditar nas coisas de Deus? Meditar na palavra de Deus? Meditar, sabe o que significa parar para refletir? Significa acalmar tudo o que está acontecendo, e nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas esse selá é este convite. Pare, reflita, faça um silêncio, entenda o que você acabou de ouvir. Reflita no que você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. E aí no versículo de número 4, os salmistas vão continuar dizendo o seguinte: olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí você já começa a perceber uma mudança de figura aqui. No começo, lá no versículo 2 e 3, o salmista fala de mar e rios tormentosos, mas agora o salmista está falando de um rio, e essas correntes são correntes perenes, ele sai da tormenta e vem agora para a paz. Há um lugar de tranquilidade para as pessoas que esperam em Deus. E aí nós comentamos a respeito disso na semana passada, que esta cidade de Deus, né, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus se faz presente, é o lugar onde o templo de Deus está. E o lugar onde Deus habita, e o lugar onde Deus está hoje, é na sua igreja, é no seu povo, é em cada um de nós. E em cada um de nós paira esse rio perene, esta água tranquila que alegra a cidade de Deus. Nós somos alegres por causa deste rio de tranquilidade que Deus tem de cada um que faz parte do povo de Deus. No versículo de número 5, o salmista ele vai falar: olha, Deus está no meio dessa cidade, Deus está no meio do seu povo. E Deus vai ajudar esta cidade desde o romper da manhã. Então, o que significa esse romper da manhã, né? Eu falei semana passada, vou repetir rapidamente aqui. Quando os povos saíam para a batalha, eles geralmente saíam para a batalha no romper da aurora, no romper da manhã. E aí o salmista vai lembrar disso e vai falar: olha, Deus não vai aparecer ao redor do seu povo e com o seu povo quando o povo estiver prestes a morrer, não. Deus vai começar a ajudar o seu povo
é no momento inicial da sua caminhada, da sua batalha. Então Deus está conosco desde o dia que nós aceitamos a Cristo, e Deus estará conosco até o dia que nós nos encontrarmos com Cristo na glória. É importante que o crente coloque isso no coração, porque não existe momento em que Deus abandona o cristão. Existe um momento que Deus fica em silêncio, mas o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Deus está ajudando todo crente, todo o povo de Deus, desde o romper da manhã. E é interessante que quando a gente vai olhar este romper da manhã na Bíblia, a gente vê lá a história de Êxodo, capítulo de número 14, quando o povo de Deus estava prestes a ser pego pelo exército de Faraó. À frente estava o Mar Vermelho e atrás estava o exército de Faraó. Deus abre o mar e o povo começa a passar o Mar Vermelho. E aí no versículo de número 27 do capítulo 14, a Bíblia vai falar que no romper da manhã, Deus fecha as águas e afoga os cavalos e os cavaleiros de Faraó, dando livramento ao seu povo. E aí tem vários textos na Bíblia, não vai dar tempo da gente falar. Depois, se você quiser, manda mensagem para mim, eu posso mandar esse estudo para você aí lá no direct ou no WhatsApp. A gente manda para você com o maior prazer. Mas existem diversos textos falando de que Deus ajudou o seu povo neste momento do romper da aurora, do romper da manhã. E aí esse é um convite para nós como cristãos e para o povo de Deus, para lembrar de tudo que Deus fez. Está passando por crise, está passando por tormenta. Deus é um convite para nós. Olhe para o passado. Deus livrou o seu povo no romper da manhã. Ele também vai ajudar você. Quantas vezes você está desfrutando, você orou e Deus não respondeu? Em algum momento de nossa vida, nós desfrutamos coisas que nós oramos a Deus para que Deus nos abençoasse e nos desse. E aí, no momento de aflição, esses momentos de experiência que nós tivemos com Deus servirá de base para a nossa fé, para que a gente não se perca e o nosso coração não desfaleça, né? White, eu não tive tantas experiências com Deus. Olhe para o testemunho dos irmãos mais maduros na fé. Quantas vitórias eles não tiveram, quantos momentos de aflições eles não tiveram, e Deus deu livramento, e Deus deu vitória a eles. E para a própria Bíblia Sagrada, quantas vezes o povo de Deus não passou por aflição e Deus foi com eles, né? Então, na semana passada, falamos muito sobre isso e a gente parou justamente aqui no versículo de número 5. E hoje nós gostaríamos de continuar a nossa reflexão e a nossa meditação a partir do versículo de número 6. E aí eu queria convidar você a olhar com um pouco mais de calma para esses textos aqui agora, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Nós vamos dar uma olhadinha nesses textos agora. Então, versículo de número 6, o que a Bíblia fala? Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, né? Então, primeira coisa que nós precisamos lembrar, até o versículo de número 5, o conselho do salmista para o povo de Deus é: não devemos temer, até mesmo que aconteça cataclismos naturais, por piores que eles sejam. E aí você vai lembrar do versículo 2 e do versículo 3. E aí, a partir do versículo de número 6, ele vai falar: agora vocês não precisam temer, mesmo que os inimigos venham contra o povo de Deus. Porque mesmo que isso aconteça, a cidade de Deus não será abalada. Sabe o que isso significa? Que por mais que os inimigos se levantem, o povo de Deus, a cidade de Deus, a igreja de Deus, aqueles que fazem parte da aliança feita em Cristo Jesus, estes não serão abalados. E aí, se você olhar o versículo 6, está escrito: ó, bramam as nações, reinos se abalam. Parece que o salmista está fazendo uma figura, né, uma contraposição com os versículos 2 e o versículo 3. Se você olhar lá no versículo 2 e versículo 3, é escrito que as águas bramam, agora é as nações que estão bramando. Versículo 3 está dizendo que os reinos se abalam, assim como os montes se abalam, lá do versículo 2 e versículo 3. E aí uma das coisas interessantes aqui é que o salmista ele vai usar o mesmo verbo bramar no versículo 2, versículo 3 e no versículo 6. E esse verbo bramar, sabe o que ele lembra? Ele lembra aqueles barulhos de ondas fortes, né? É aquele
parece que o salmista estava vendo, é como se as nações estivessem vindo contra o povo de Deus, com aquele barulho ensurdecedor, e as pessoas olhando e falando, olha, nossa, vamos ser engolidos por essas nações, vamos ser chicoteados, levados cativos, vamos morrer nas mãos das nações. E aí esse barulho de medo, como ondas que vinham de Deus, e o salmista está falando justamente disso, bramam as nações. E aí ele lembra que reinos também se abalam, né? E aí esta parte de reinos se abalam lembra de quando as nações inimigas vinham marchando contra Israel, onde eles iam passando e ia destruindo, como aconteceu lá com Senaqueribe, que veio destruindo vários povos. E aí o povo de Israel, e agora nós vamos ser destruídos também, o que nós vamos fazer, né? E aí o salmista fala, olha, as nações bramam e os reinos são abalados, né? Mas não se preocupem, porque Deus está conosco. Para a gente conseguir entender o versículo de número 6, imaginem a seguinte cena. Imaginem que os Estados Unidos decidam guerrear contra o Brasil, né? Coitado de nós. Imagine que os Estados Unidos falem, olha, nós vamos destruir o Brasil. E nós vamos marchar aqui, vamos chegar logo, logo para acabar com o Brasil. E aí os Estados Unidos vêm descendo, passa pelo México, destrói o México, e a gente só ouvindo as notícias aqui. Passa pela Colômbia, destrói a Colômbia, está chegando pertinho do Brasil, a gente só ouvindo as notícias. É esse sentido que o salmista está falando, que os reinos se abalam, né? Se abalam com o mover das nações que querem destruir as outras, né? Só que é um detalhe, o salmista fala que por mais que isso aconteça, Deus faz ouvir a sua voz. E essa é uma das promessas que todo cristão deveria guardar no seu coração. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, Deus é aquele que se levanta e troveja a sua voz. Em outras palavras, sabe o que o texto está falando aqui? O texto está falando que Deus faz a sua potente voz ser ouvida às nações inimigas e elas ficam atemorizadas. Se você olhar o Salmo de número 18, versículo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte, o Senhor trovejou a sua voz e dali saía fogo e saraiva. Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra se aquietou e tremeu. Joel, capítulo de número 3, versículo 16, está escrito o seguinte, o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremem, mas o Senhor é refúgio do seu povo, fortaleza dos filhos de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a palavra de Deus, a voz de Deus, é o instrumento que ele usa para acalmar e para aquietar corações, ou para acabar com o intento de homens maus, né? Então, nessa noite que a gente possa se lembrar que a voz de Deus foi aquela voz que trouxe luz em meio às trevas, lá em Gênesis 1. Foi através da voz, da palavra de Deus, que os mundos vieram a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Foi a voz deste Deus que acalmou tempestades, né? Como está lá em Marcos capítulo 4, versículo 29. E nós precisamos lembrar que a voz de Deus, a palavra de Deus, quando ele fala, as coisas se aquietam, as coisas se acalmam, né? E aí eu fico pensando nesse texto e fico imaginando quem dera se nessa noite você que está me ouvindo ouvisse a voz de Deus e essa voz de Deus fosse tão forte que o seu coração se derretesse, esse coração duro, de pedra, e que você conseguisse em amor se entregar a Cristo, né? Então, esse texto, ele vai falar para a gente justamente que Deus, ele não está alheio a essas ameaças que o povo de Deus sofre em meio às crises, mas ele, em um determinado momento, ele é um Deus que se levanta e com a sua voz faz as coisas se aquietar e se transtornar, né? Deus está a todo momento cuidando do seu povo. Versículo de número 7, o salmista vai falar o seguinte, o Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, né? Então, nós falamos um pouco disso lá do versículo de número 1, mas nós precisamos lembrar que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o refúgio da igreja, ele é o refúgio do povo de Deus, ele é o porto seguro, né? Essa parte refúgio, ela pode servir também como uma ilustração
para buracos ou covas onde os animais, quando estão correndo perigo, ó, cai lá dentro desse buraco se escondendo, né, quando são caçados, né? Eu me lembro de Provérbios, capítulo 30, versículo 26, está escrito assim, ó, os coelhos são um povo débil, e contudo eles fazem as suas moradas nas rochas. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que assim como os coelhos estão seguros quando se abrigam nas rochas, nós também podemos estar seguros quando vamos até o Deus de Jacó, até o Senhor dos Exércitos. É como se Deus estivesse falando através do salmista para nós, olha, quem está cuidando de você não é o presidente da República, quem está cuidando de você não é a nação mais rica e poderosa do mundo, quem está cuidando de você não são as organizações que regem, né, o mundo, seja na questão de saúde, militar. Quem está cuidando de você é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Jacó. Ele sabe o que é melhor para você. Então, se nós temêssemos o que os inimigos pudessem fazer contra a igreja, contra o povo de Deus, e se nós estivéssemos temerosos quanto à nossa situação, nós estaríamos desprezando este texto, estaríamos desprezando quem Deus é para nós. Eu não sei se isso ficou claro na sua cabeça, mas se eu não confio em Deus, se eu não confio no Deus que se revelou através de Cristo, eu não tenho mais em quem confiar. Porque a própria Bíblia fala que os homens são falhos, que os homens são fracos. Mas se você coloca a sua confiança e a sua fé em Deus, pode ter certeza que o seu coração estará em paz. E aí no versículo de número 7, nós encerramos a segunda parte do texto. No final do versículo 7 é colocado de novo o Selá. Selá significa calma, pare, né? Pausa longa na música, né? Sabe quando você está ouvindo uma música e de repente a música para, fica aquele silêncio e depois a música retorna, né? Então é mais ou menos isso que acontece no Salmo. Depois de você meditar sobre o Deus de Jacó ser o seu refúgio, pare de novo, reflita sobre isso. Você tem colocado a sua confiança neste Deus? Você tem colocado o seu coração para meditar nas coisas do Deus de Israel, do Deus de Jacó, deste Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras? Medite sobre isso. Pense sobre isso. E aí, depois de pensar sobre isso, versículo de número 8 vai nos lembrar de novo de para onde o povo de Deus deve olhar e para onde o povo de Deus deve colocar o seu coração. Lembra que eu falei ainda agora, lá no versículo 6, que nós somos convidados a olhar para o passado, né? Para olhar tudo que Deus fez, dos livramentos que Deus fez com o seu povo. Agora, a partir do versículo 8, o salmista ele vai convidar o povo a olhar para o futuro. E aí os teólogos chamam de a parte escatológica deste Salmo 46. Por que escatológica? Escatologia fala do estudo do fim, né? Do final dos tempos. É como se o salmista chegasse para os seus leitores, ó, para tudo que você está ouvindo agora, para de pensar no passado e vamos olhar para o futuro. E aí versículo de número 8 diz o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra, né? Então essa parte, vinde, contemplai, né? Esse termo contemplai lá no original, ele não é usado em qualquer momento. Ele é usado muito com os profetas, quando os profetas têm visões, ou eles vão profetizar, né? Então é usado esse termo de contemplar aqui. Deus convida o seu povo para ter uma visão contemplativa do futuro, como se fosse uma visão profética de todas as obras que Deus iria realizar até o tempo do fim. O que Deus está falando aqui é: venha e olhe para o futuro. Olhem para tudo que Deus vai fazer. E aí é interessante pensar numa coisa, em algumas coisas, né? O que nós precisamos pensar aqui é que nós temos que olhar para as obras do Senhor até o tempo do fim, não somente para o passado. Tem muitos cristãos que ficam: meu Deus, minha cabeça, eu não aguento tanto problema, não aguento tanta dificuldade, e aí eu sei o que Deus fez no passado, mas meu presente hoje está acontecendo isso e isso, e esquecem das riquíssimas promessas
que Deus fez em todas as sagradas escrituras e tudo que Deus prometeu para o seu povo. E o que Deus prometeu para o seu povo está lá em Apocalipse, está lá em Daniel, está lá em todas as escrituras proféticas, falando do que Deus vai fazer até o tempo do fim. E eu vou te contar uma coisa, vale a pena olhar para as obras do Senhor. Sabe por quê? Porque olhar para as obras do Senhor, você vai estar olhando para Ele mesmo, porque as obras de Deus combinam com o seu infinito poder, a sua infinita justiça, a sua infinita sabedoria. E quando eu olho para as obras de Deus, eu falo, mas que Deus tremendo, que Deus maravilhoso esse que eu tenho. Quem tem um Deus como este Deus revelado em Jesus Cristo? E é isso que Ele convida. Ele fala, olha, olhe para tudo o que vai acontecer no futuro. E aí é interessante a gente fazer um exercício aqui quando chega nesse texto. E é uma das coisas que eu fiz quando eu estava estudando esse salmo. Eu parei, fechei os meus olhos e comecei a me imaginar depois de tudo passar. E eu fiquei me imaginando. Eu queria fazer isso com você agora. Imagine você daqui a alguns anos, ou daqui a vários anos, se você pudesse fechar os seus olhos agora e se imaginar em cima de um monte e olhando para tudo que Deus fez, olhando para o tempo do fim ter chegado, olhando para o seu lado, Jesus Cristo estando à sua frente, do seu lado os seus irmãos em Cristo, vocês já estando glorificados, com o seu corpo transformado, com a sua vida já não sendo mais alcançada pelo pecado, olhando para a nova cidade, a nova Jerusalém. Imagine-se nessa situação, olhando para esta obra maravilhosa, olhando para a transformação que você sofrerá. Imagine-se neste momento. E o que o salmista está fazendo aqui, é levando o povo justamente a olhar para o futuro. E é como se ele olhasse para o futuro, mas olhando para o futuro já tendo sido completado. É por isso que ele fala, olha, olhe para o futuro, veja que desolações o Senhor efetuou. É algo que já, você estando no futuro, olhando para algo que já aconteceu. É igual está lá em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz que Deus glorificou a igreja. É algo que já aconteceu, mas que ainda vai acontecer. Não sei se fez sentido para você, mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse versículo 8. Olhe para o passado, veja as desolações, veja tudo que Deus fez. Veja as nações que se levantaram contra Israel, veja as nações que se levantaram contra a igreja, veja o anticristo que se levantou e tentou combater e militar contra o povo de Deus. Olhe todas essas obras, olha como Deus agiu e destruiu todos esses inimigos de Deus. Você fez isso? Conseguiu olhar isso? Então o convite de Deus é para que você olhe para o futuro. Olhe para o que Deus vai fazer. E aí, por que nós precisamos fazer isso? Porque isso vai ser consolação para o nosso coração. Pode ser que o meu passado não tenha sido tão bom, pode ser que o meu presente também esteja não sendo tão bom, mas a promessa para o povo de Deus é que o seu futuro será brilhante, é que o seu futuro será de glória. E a Bíblia Sagrada diz que as leves e momentâneas tribulações que nós sofremos no presente não pode ser comparado com o peso de glória que nós receberemos no futuro. Né? Então, é isso que nós temos que olhar aqui no versículo de número 8. E no versículo de número 8, ele está diretamente ligado ao versículo de número 9. Então, olhou no versículo 8, olha agora para o versículo 9. Ele fala, olha, Deus é que faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Então, se você perceber nesse texto aqui, você vai olhar que as guerras não estão somente contra Israel. As guerras estão sendo até os confins da terra e Deus está acabando com todas as terras, com todas as guerras. E o mais interessante nesse texto é que Deus ele não vai massacrar as nações, ele não vai matar todo mundo, ele simplesmente vai chegar e vai quebrar todos os meios de defesa. Ele não continua o massacre, mas Deus agora vem e promove paz. Ele acaba com a guerra. Né? Isso me faz lembrar das nações antigas, por exemplo, Roma, quando ele subjugava algumas nações. Primeira coisa, quando tinha um acordo de paz entre Roma e alguma nação estrangeira, eles pegavam todas as armas e armaduras e tocavam fogo, né? Acabavam com os instrumentos de guerra daquela nação. E parece-me que Deus faz isso com algumas pessoas, né? Deus
quando ele vai salvar o ser humano, quando Deus toca no coração do ser humano, parece que ele não massacra totalmente o ser humano, mas ele deixa esse ser humano totalmente sem defesa, sem arma, sem meio de fuga, sem subterfúgio, sem ter para onde correr. Neste momento, Deus chega até esse homem e fala: você não tem mais para onde correr. E aí esse homem: sim, Deus, eu me rendo a ti. Eu não consigo resistir, né, ao teu chamado, né? Eu não consigo resistir à tua voz. E Deus parece que faz isso quando vai salvar. E aí esse texto mostra que o nosso Deus, ele não é somente um Senhor de guerra, mas ele também é um Deus de paz. E ele é aquele Deus que dá a paz, que excede todo entendimento. E aí nós precisamos lembrar disso nos momentos de crise, né? Estamos passando por crise, e a minha fé pode me levar ao Deus que quebra todo carro, que quebra toda lança, que lança todas as armaduras no fogo. Deus é um Deus de paz. Aí, olhando do versículo 9, o salmista nos leva agora até o versículo 10 e há uma mudança de voz aqui. Até o versículo de número 8 eram os salmistas, né, os filhos de Coré, que estavam falando, Deus é o nosso refúgio, Deus é isso, Deus é a nossa fortaleza, Ele quer o carro, Ele despedaça as lanças, né? Só que quando chegamos no versículo de número 10, chegou a hora agora de Deus falar. Deus está falando agora a partir do versículo 10 e o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Né? Então, eu fico imaginando a seguinte cena. Imagine agora as nações estão desarmadas diante de Deus. E o que Deus faz? Deus ordena para que as nações se aquietem, abandonem a guerra, deixem as suas intenções de guerrear contra o povo de Deus. E o mesmo soa a nós como povo de Deus. Aquiete-se, deixe de guerrear as suas batalhas, permita que Deus guie as vossas almas, deixe que o Senhor batalhe essas guerras de vocês, silencie a voz do pecado que tão tenazmente fica na sua mente e ouça a voz de Deus neste momento. Aquiete-se, deixe Deus falar por você, deixe Deus falar com você e deixe Deus falar ao seu coração. Então é isso que o salmista está falando para as nações e falando ao povo de Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou o seu Deus. E aí o texto continua dizendo: saibam que eu sou Deus. E aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira, saber significa conheçam que eu sou Deus. Saibam por experiência, né? Esse texto fala sobre a necessidade de se conhecer a Deus. E aí o profeta Oséias vai falar: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Então, esse versículo de número 10 é um convite para que o povo de Deus não somente aquiete-se, mas prossigam em conhecer este Deus. Prossigam em saber que Deus é Deus. E aí, o mais forte desse versículo 10 é quando Deus fala assim: olha, saibam que eu sou Deus. Então nós temos 5 coisas, ou pelo menos 6 coisas a considerar neste texto, né? Primeiro, saibam que eu sou Deus. No que tange a Deus ser Deus, Ele é um ser absoluta e infinitamente perfeito. Então, se você souber que Deus é Deus, e você acreditar que Deus é Deus, e falar: não, eu creio que Deus, realmente Deus, e sei que Ele é o Deus que está no controle da minha vida. Então, saiba que Ele é infinitamente e absolutamente perfeito. Os seus conselhos são perfeitos, as suas decisões são perfeitas, os seus planos são perfeitos, o seu direcionamento é perfeito e tudo que Ele faz é recoberto de perfeição. Então, quem somos nós para questionarmos os planos e as decisões de Deus? Então, está passando por crise, que a nossa fé nos leve a lembrar que Deus é Deus e que Ele é um ser absolutamente perfeito. Se Deus é Deus, Ele é tão grande que Ele está infinitamente acima de todo entendimento do ser humano. Então,
Se eu sei que Deus é Deus, eu preciso lembrar que Ele está acima de toda inteligência de todo ser humano. Eu posso estar orando agora para que Deus ajude, para que os cientistas descubram uma vacina para esta pandemia que está acontecendo. Mas eu não confiarei puramente na ciência no homem, mas eu confiarei no Deus de toda a ciência, porque todo conhecimento e todo entendimento pertence a Deus. Terceira coisa que eu preciso lembrar, se Deus é Deus, a gente tem que lembrar que todas as coisas pertencem a Ele. Então, se Deus me deu alguma coisa, glória a Deus, eu vou ser grato a Ele. Se Deus me tirou algo precioso, glória a Deus, todas as coisas pertencem a Ele. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, disse Deus. Quarto ponto que nós precisamos lembrar aqui, no que tange Deus ser Deus, Ele é digno de ser soberano acima de todas as coisas. Então, Deus, Ele manda e desmanda, Ele é rei e Ele agirá como rei. Então, se Ele é Deus, e se eu creio que Deus é Deus, eu tenho um Deus que manda em todas as coisas. Não tem lógica eu falar que Deus é Deus e falar, Deus, você manda até aqui e daqui para frente decido eu. Não. Deus vai estar soberanamente agindo sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar de outra coisa. Se Deus é Deus, Ele vai agir como soberano sobre a minha vida. E não somente isso, se Ele é Deus, Ele pode sim se vingar daqueles que se opõem à sua soberania. Então, este versículo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, me faz lembrar da grandeza deste Deus que cuida de nós. E após isso, o salmista nos leva de novo para uma visão do futuro. Ele fala, olha, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E agora o que vai acontecer? Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. Então, outra coisa que nós precisamos fazer e outro exercício que todo crente precisa fazer é fechar os olhos e lembrar que muito em breve todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda impureza será tirada, toda injustiça será desfeita, toda lágrima será enxugada, toda dor vai cessar, todas as nações irão reconhecer que Ele é Rei. E se você coloca o seu coração e alimenta o seu coração com essa esperança, pode estar passando a crise que for, o seu futuro está garantido em Deus. No versículo de número 11, o versículo termina dizendo o seguinte, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí eu me lembro das palavras de John Wesley, num dos seus últimos sermões, ele disse o seguinte, o melhor de tudo na minha vida é saber que Deus está conosco. Então, que nós possamos colocar isso no nosso coração. O melhor de tudo, de todas as coisas, é saber que Deus está conosco. E aí o Salmo termina com este selá. Novamente, somos convidados a refletir. 3 vezes aparece selá nesse texto. Tenha um momento de parar e meditar no que você acabou de ouvir. Lembre-se que Deus está no controle. Lembre-se que Deus está conosco. Lembre-se que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembre-se que este Deus que cuidou de Jacó, cuidou de Abraão, que cuidou de Isaac, lembre-se deste Deus que se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, está conosco. Lembre-se deste Deus que cuidou dos discípulos e cuidou dos apóstolos, Ele está conosco. Lembre-se que este Deus que salvou o seu povo e trabalhou pelo seu povo, continua trabalhando pelo seu povo neste tempo. Amém? E aí eu termino fazendo algumas aplicações e algumas considerações deste salmo. Salmo de número 46, ele vai nos levar a alguns entendimentos. E o primeiro entendimento é que a verdade é que este Deus que protegeu o seu povo, e esta verdade que Deus protegeu o seu povo no passado, ela é extremamente relevante para nós. Deus permanece o mesmo e Ele ainda tem um povo, a sua igreja, a qual Ele protege e coloca esta igreja dentro de um refúgio. Então essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar deste ensino maravilhoso do Salmo 46. Outra aplicação que nós podemos tirar, a segunda aplicação, quando tudo estiver nebuloso, nós precisamos parar e olhar para o passado
e se lembrar de tudo que Deus fez. E no romper da aurora, no romper da manhã, Ele estará conosco. Ele prometeu que estará conosco. O mesmo exercício, ele deve ser feito de maneira meditativa, olhando para o futuro. Imagine que tudo já aconteceu, que toda a guerra já passou. Imagine que toda a pandemia já passou. Contemple que você está em paz e em segurança com o teu Salvador. Isso vai trazer profundo alento ao seu coração. Esse é um dos ensinos mais maravilhosos que nós temos neste salmo. E o versículo de número... a quarta aplicação que nós tiramos aqui é que este Deus que cessa a guerra, Ele pode trazer paz ao nosso coração. Amém? Então a nossa oração é que Deus continue guiando o seu povo e que Deus continue guiando você e que você consiga ter fé em meio à crise, olhando para este Deus, um Deus que cuida do seu povo e que prometeu estar conosco. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco aí. Eu queria fazer uma rápida oração antes de encerrar esta live e agradecer a cada um que esteve aí, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado pessoal de Parnaíba aí, tô vendo o Gideão, está com a gente, a Samanda, a Joyce também está com a gente aí, né, Lastênia, a Val, obrigado a todos, tá bom? Deus abençoe, irmão Ceará também esteve com a gente aí, irmão Patrick, Deus abençoe a todos aí, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, e se Deus quiser, e se Deus permitir, na segunda-feira que vem nós estaremos aqui de novo às 7 horas da noite. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas lutas nós temos enfrentado nesses dias, quantas dificuldades, Senhor. Deus, mas o Senhor é aquele que se revelou a nós através de Jesus. Foi do Teu agrado, Senhor, se revelar a nós, nos salvar, e foi do Teu agrado, Senhor, nos fazermos parte do Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande graça, Senhor, por nos fazer pessoas transformadas e nascidas de novo em Jesus Cristo. Deus, a glória neste momento de dor e angústia que o mundo se enfrenta, este momento que afeta, Senhor, não somente o mundo, mas afeta também os Teus filhos que estão neste mundo, Senhor. Que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração, que o Senhor possa trazer alento e esperança a nós, Senhor. Que nós tenhamos a nossa firme convicção que nós somos pessoas benditas, lavadas e redimidas para um propósito, Senhor. O nosso propósito não se resume a este mundo, mas que em breve nós estaremos contigo, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que participou conosco aqui agora à noite, que o Senhor possa alcançar cada lar e cada vida, Senhor. Se alguma pessoa foi impactada, Senhor, e ouviu a Tua palavra, e ouviu o doce chamamento do Espírito Santo nessa noite para aceitar a Cristo, que ele possa se entregar a Ti, Senhor, fazer parte de uma igreja local, e que ele possa se entregar plenamente a Cristo, Senhor, que o Senhor possa transformar a vida dele, a vida de sua família para a glória do Teu nome. Deus da glória nos abençoe, nos ajude, guarda o nosso lar para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso confiados no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Semana que vem a gente está aqui novamente. Deus te abençoe, tá bom? Marta também está aí. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir e que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa palavra. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.